Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para trazer todas as informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo tem algumas informações importantes, porque parece que finalmente o Jorge Salgado aí resolveu meter a mão na massa e procurar quem será os próximos profissionais aí do futebol do Vasco. E a gente tem uma informação, o Vasco já está procurando aí, já tem conversas iniciadas e avançadas com um diretor executivo, coordenador técnico também está sendo procurado, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar de outro diretor que se afirmou que não teve contato do Vasco. Vamos falar sobre alguns jogadores que estão esperando definição aí disso, tudo isso, do novo departamento de futebol para saber se fica ou que sai. E vamos falar também sobre Fernando Miguel, hein? Fernando Miguel tem contrato com o Vasco, tem situação indefinida também, pode voltar para 2022. Então tem muita informação nesse vídeo. Vai subir a vinheta, depois da vinheta você vai ficar muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso gigante da colina. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, galera! Salve, meus amigos! Salve, minhas amigas! Estamos entrando no ar para atualizar as informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Antes, sempre agradecendo a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que deixa seu like, você que assiste os nossos vídeos, você que comenta, você que está sempre junto com a gente, se inscrevendo também no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Como eu sempre falo, chegou no final do vídeo, gostou? Dá essa moral e se inscreve no nosso comentário que você será muito bem-vindo aqui no nosso canal, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. Olha, galera, o Vasco parece que começou aí a se mover, né? Depois de tanta reclamação, de tanta sugestão interna, e parece que o Jorge Salgado foi para um caminho aí que não é o caminho que todos queriam, nem que vai agradar todo mundo. Vamos falar primeiramente da situação do Alexandre Matos, que é o nome unanimidade. Hoje, se você perguntar no Vasco, de 30, 25 querem o Alexandre Matos no Vasco, até pela sua forma de trabalhar. Eu não era muito afim desse trabalho do Matos, mas depois que eu vim estudar mais um pouquinho para trazer o vídeo para vocês, para saber quem era o cara, eu vi que é um cara preparado, um cara tarimbado para trabalhar com todas as situações do Vasco. Mas ele mesmo afirmou, inclusive alguns inscritos do canal me enviaram alguns prints aí, em que o Matos confirma que não foi contactado. Algumas pessoas também confirmam que o Matos não foi contactado. É uma sugestão dentro do Vasco, mas parece que o Jorge Salgado não quer uma coisa tão cheia de pompa, quer aí mais alguma coisa mais que não precise de tanto investimento assim e de um profissional que ele confie que esteja crescendo no mercado. Dentro dessa situação, o nome do Marcelo Teixeira cresceu dentro do Vasco. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Fui procurar informações, porque o Marcelo Teixeira, em junho, foi aí especulado no Vasco e foi procurado pelo Vasco para trabalhar na base, para ser o gerente da base. Mas o Rodrigo Dias, que era um cara que foi indicado pelo Alexandre Pássaro, acabou ficando com a vaga. O que acontece com o Marcelo Teixeira? Marcelo Teixeira é um cara que é gerente da base, diretor da base, na verdade, da Ferroviária de São Paulo. É um cara que vem fazendo um trabalho, inclusive, muito bom lá na Ferroviária. Mas é um cara que não tem tanta pompa assim na diretoria executiva profissional. É um cara que trabalha muito mais dentro da base. Por isso eu fui perguntar até se não era para ser essa situação, se poderia ter tirado, até sair aí o próprio Rodrigo Dias, mas não. A informação é essa mesmo. O Marcelo Teixeira chegaria no Vasco para ser um diretor executivo, assumir o lugar do Pássaro. Eu acho que para essas situações teria que ser um cara muito mais tarimbado, até pela situação conturbada que vive o Vasco politicamente. Mas enfim, vamos falar do currículo dele. Ele é um cara que já trabalhou na Europa, foi o braço direito do Alex Ferguson quando o Alex Ferguson era técnico lá do Manchester. Inclusive, quando ele virou diretor, ele ainda era o cara que representava ele aqui nas Américas, que buscavam grandes jogadores. É um cara que trabalha muito bem na base, fez aí uma evolução muito grande na base, de Xerém, lá no Fluminense. É um cara que trabalha muito bem com a base, mas que não tem tanta experiência assim no diretoria executiva profissional. Eu não entendi, não sei o que é que vai acontecer e vamos esperar. Será que vai ser o Marcelo Teixeira mesmo? É quem tem aí a primeira conversa adiantada, as conversas avançadas, e pode ser que seja confirmado nos próximos dias como diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, o Marcelo Teixeira. Coordenador técnico, o Vasco aí está aguardando só essa situação do diretor executivo
para confirmar o nome aí do próximo coordenador técnico. Lembrando que nomes como Fernando Praz já foram debatidos, Pedrinho, Felipe Maestro, Luizinho também foi um nome que foi debatido, entre outros nomes aí, até Ricardo Gomes já surgiu aí em algum nome que poderia ser um coordenador técnico. Mas, até então, a prioridade vai ser primeiro quem vai ser o diretor executivo e depois vai definir aí quem será o próximo coordenador. O vice-presidente de futebol também é algo que vem sendo pressionado bastante salgado para confirmar quem seja. É um cargo que é não remunerado e é difícil de você levar alguém. Ontem, no Atenção Vascaínos, o Roberto Dinamite afirmou que não foi procurado, nem sequer cogitado para ser o vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, em uma live que eles fizeram com o Falcão, que também confirmou que não foi ele que indicou o Pássaro, nem que tenha sido procurado para ser CEO do Vasco lá atrás pelo Jorge Salgado, com quem ele tem uma amizade muito grande. Então, essas são as informações sobre diretor executivo. Sobre jogadores, mais um jogador viu uma indefinição, que é o Fernando Miguel. O Adson, lá, o presidente da equipe do Atlético Goianiense, até o momento não chegou com nenhuma proposta depois daquele menos de 1 milhão que deram aí para o Vasco para contratar o Fernando Miguel. E neste momento, a situação é que Fernando Miguel volte para o Vasco, com quem tem contrato até o final de 2022. Possa ser que após o final do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense sinalize com alguma proposta. O Vasco, até então, com o Pássaro, só aí sinalizava com a venda. Com o novo diretor executivo, possa ser que haja uma nova negociação e o jogador seja emprestado novamente até o final do seu contrato, ou vendido, ou que volte para o Vasco, se for o desejo do novo técnico e do novo CEO. Daniel Amorim, como falou meu amigo aí do Detetives Vascaínos, está esperando a situação do novo diretor executivo. Até o momento não sabe se vai voltar para o Tombense ou se vai ficar com o Vasco, vai renovar contrato. Leandro Castan tem contrato com o Vasco até o final de 2022. Só vai depender do novo diretor executivo aí o que vai acontecer, mas devido aí aos grandes valores que o Vasco tem que pagar ele, é muito provável, infelizmente, que continue no Vasco. E Léo Matos também é um caso que vai ser aí, também revisto pela nova estrutura de futebol do Vasco da Gama. Lembrando, o Vasco só vai contratar técnicos e jogadores após a definição do novo diretor executivo do futebol do Vasco, do novo coordenador, do novo CEO, do novo VP. Depois, aí o Vasco vai em busca de um técnico e depois do técnico, necessariamente definirá situações de alguns jogadores, sendo que alguns já estão sendo dispensados, outros terão aí a avaliação do técnico e também vai definir aí a situação de novas contratações. Eu acho que o Vasco está moscando novamente, o Vasco está demorando demais para trazer alguém, o Vasco está demorando demais para se acertar as coisas. Depois não me chame de chato. Eu falo aqui, gente, porque a gente não pode errar de jeito nenhum nesse planejamento para 2022. Já erramos demais, já vamos para mais uma Série B, infelizmente por um trabalho arrogante, por um trabalho cheio de erros e que não mudou a rota quando o bicho estava pegando. Então, eu tenho muito medo e receio que o Vasco continue nessa situação. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Aquele abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Hoje tem live, hein? Às 19h45. Aquele abraço.